Meus amigos e minhas amigas da sala documentada do grupo de estudos Trabalhos e os Dias, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um bate-papo, a mais uma conversa. Eu sou o Pedro Antônio, se você não me conhece, eu falo um pouco sobre história, sobre literatura, sobre arte, sobre rotina, sobre produtividade. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre método de estudo, mais especificamente sobre revisões. Então, se você estuda para vestibular, para concurso, para um mestrado, para um doutorado, para uma pós-graduação, para qualquer coisa que tenha uma carga de conteúdo muito alta, você precisa entender uma coisa, e aqui eu já introduzo o que eu considero muito importante, que é revisar é fundamental. Fundamental. Não adianta você avançar no seu estudo, se aquilo que você está deixando para trás está mal compreendido, não está fixado, ou melhor, não está impregnado em você. E a gente vai falar um pouco sobre esse termo, a gente vai falar um pouco sobre método de estudo e vamos falar, claro, sobre o Anki, que eu acredito hoje que seja uma tecnologia fundamental para que você possa fazer muito mais em menos tempo. Beleza? Eu conversava com o pessoal aqui antes da gravação, né? E o pessoal falou que quer uma conversa, que quer o caminho das pedras aí, eh, perguntando se o que eu faria para revisar se estivesse estudando. Laís, eu estou estudando, só que só não é para concurso, beleza? Mas eu estou aí, eu acho que quando você desenvolve esse hábito, é bem difícil você parar de estudar, né? Meu irmãozão JP, o Barreto, tá aqui comigo e ele vai saber do que eu estou falando. É bem difícil você parar, porque você parece que você está perdendo tempo. Então, hoje, apesar de não estudar mais para concursos públicos, né, de estar aí 100% voltado para as empresas, eu estudo ainda assuntos que me interessam, eu estudo bastante literatura por conta do Lumen, que me exige isso, estudo história por conta do Lumen, e estudo também coisas relacionadas à gestão, a planejamento estratégico de empresa, marketing, tudo isso. É, Já está gravando, tá, pessoal? Já está gravando. Eu peço agora que a gente foque aqui um pouquinho, tá? Esqueça um pouco se vai ficar ou não gravado, foque aqui um pouquinho para que a gente possa tirar o máximo de proveito desse encontro. Vamos lá. Antes disso, tá? O grupo de estudo Os Trabalhos e os Dias, e aqui eu estendo um pouco também esse, esse comunicado e esse aviso também para o pessoal aí da sala documentada. Ele é gratuito, então você que está assistindo gravado, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu comentário, mas sabe que ele é gratuito por um motivo. Ele é gratuito por conta do patrocínio de algumas empresas aqui no nosso local de fomento à educação e à cultura. Essas empresas são a Mentel Seguros, que é uma corretora de seguros que atua em todos os ramos do mercado de seguros e que garante o melhor serviço pelo menor preço do país. Se você tem algum seguro, se você paga aluguel e nesse aluguel você precisa de seguro, tá? Porque está lá no contrato, a Mentel Seguros ela vai te oferecer o mesmo seguro por um valor muito menor e seja carro, casa, vida, não importa, a Mentel Seguros tem o seu seguro. A outra empresa é o Lumen Acervo, tá? O Lumen Acervo, que é uma loja de cerâmicas, uma boutique de papelarias, que para te ajudar aí na tua vida de estudos, de organização e de trabalho. Beleza? Os links estarão aqui embaixo. Pessoal, vamos lá. O caminho das pedras. O que eu faria se eu estivesse estudando? Algumas pessoas já conversaram comigo sobre isso, tá? A gente já trocou essa ideia. A gente já falamos muitas coisas e o Barreto já abordou esse tema extensamente. Antes de eu entrar aqui, tá, em relação a estudo, a revisão, eu queria contar uma coisa para vocês que pode ser que seja segredo ainda, mas que hoje nós vamos revelar. Que coisa é essa?
Barretão, se você quiser fazer algum apontamento, mesmo que seja com a câmera desligada, só falar, beleza, meu irmão? Aqui eu que estou invadindo sua casa, então eu já peço licença. E aqui é o seguinte, pessoal, não tem segredo nenhum. Vocês precisam urgentemente, colocar na cabeça de vocês que vocês estão estudando para um concurso e que esse concurso exige de vocês um grau de comprometimento elevado. O que significa isso, pessoal? O que significa isso? Significa que o caminho das pedras é estudar com inteligência o edital e editando e estudando com inteligência o edital, você percorrer primeiro os assuntos que mais caem, mas idealmente, ou seja, que você, de algum modo, estude pelo menos uma vez o edital inteiro. Ah, Pedro, isso é impossível. Não, meu amigo, não é impossível. Eu posso te dizer por conta própria, eu posso te dizer por experiência própria. Eu que já estudei para concurso, um concurso que tinha um edital maior, entendeu? E mesmo assim eu consegui esgotar esse edital inteiro, inteiro. Vamos lá, qual que é o ideal? E essa é a primeira dica para vocês, tá? Qual que é o ideal? Vocês estão em uma fase pré-edital. O que é a fase pré-edital? É a fase que vocês ainda têm tempo. É a fase que estudam aqueles que passarão. Entenda isso que eu estou dizendo aqui. A fase pré-edital, ela separa aqueles que vão passar, seja na primeira turma ou não, daqueles que não vão passar. Por quê? Porque aqueles que não vão passar, principalmente porque esse concurso está com um hype grande, viram pessoas do Brasil inteiro para fazer, por conta da qualidade de vida no Distrito Federal, por conta da remuneração, por conta do tamanho do Distrito Federal. Hoje, pessoal, com o salário de bombeiro, você consegue morar, por exemplo, numa boa cidade, numa boa região administrativa e trabalhar em qualquer outra. Raras exceções que fica complicado de você ir para, por exemplo, Paranoá, se você mora em Taguatinga e tal, talvez você teria que mudar, mas você precisa entender que o seu concurso será bastante disputado, será bastante concorrido e você precisa urgentemente de algumas ferramentas. Para que serve uma ferramenta? Para que serve um alicate? Para que serve uma chave de fenda? Para que o seu trabalho fique mais fácil, mas você tem que executar o trabalho. Beleza? Para que serve o Anki, pessoal? Que é o nosso assunto de hoje. Para que o seu trabalho fique mais fácil, mas você precisa executar o trabalho. Beleza? Primeira coisa é isso. Eu acompanho vocês, o grupo, a sala de estudo, já faz um bom tempo, né? A gente tem uma proximidade muito grande. Eu converso com o Barreto sobre a sala de estudo, sobre a missão, eu converso, já dei aula na missão. Então, o que eu vejo, o que eu percebo? E aqui, pessoal, vocês podem, vamos supor que você que veio do grupo de estudos, trabalhos e os dias, e pode estar pensando, pô, ele está falando só de concurso e tal. O que eu estou dizendo aqui serve tanto para uma pessoa que está querendo entrar num doutorado, que está querendo entrar num mestrado, que está procurando uma pós-graduação, que quer entender por conta própria um assunto, beleza? Só para vocês terem ideia, pessoal, o comprometimento de vocês tem que ser tal a ponto de vocês só descansarem quando as coisas que vocês se propuseram a fazer naquele dia estejam feitas. Não dá mais para a gente viver ao gosto do dia. Estudar só quando pode, estudar só quando quer. Vocês precisam fazer com que a vida de vocês gire em torno do concurso, pelo menos até ali a sua prova. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, eu
tenho os meus estudos em história e há algum tempo atrás, acho que o Barreto nem sabe disso, eu não contei isso para ele, mas há algum tempo eu estou procurando um livro, tá? Estou procurando um livro que é o livro que se chama A Vida de Napoleão, escrita pelo maior autor escocês, um dos maiores autores escoceses que já existiu, que se chama Walter Scott. O Sir Walter Scott, ele é um escritor digno, né, de muita leitura. Infelizmente, no Brasil, ele não é muito lido, mas ele, como intelectual que é, ele escreveu a biografia de Napoleão. Só que para ele escrever a biografia de Napoleão, ele colocou nas 200 primeiras páginas um resumo do que foi a Revolução Francesa. E aí precisam entender onde eu quero chegar. Um resumo do que foi a Revolução Francesa. Para muitos historiadores, para muitos intelectuais, o resumo que ele colocou nas primeiras 200 páginas é o melhor livro sobre a Revolução Francesa que já existiu. Só que esse livro, pessoal, ele não é fácil de encontrar. Eu fiquei meses procurando o livro, meses, indo atrás, procurando em sebo aqui no Brasil, procurei fora do Brasil. Tive a oportunidade de viajar, fiz aula lá enquanto eu estava lá em Edimburgo, lá na Escócia, fiz aula para a sala documentada de lá, junto com o Barreto. E lá eu não encontrei o livro, mas eu não desisti, até que eu encontrei esse livro digitalmente na biblioteca da Apple. E aí me ocorreu um problema. O livro era em inglês, tá? Em inglês do século XIX. Ou seja, um inglês muito rebuscado e tal. Só que eu preciso ter acesso a esse material, porque eu preciso elevar meu conhecimento, eu preciso levantar, eu preciso atingir um outro nível, sentar em outra mesa quando o assunto é Revolução Francesa. O que que eu fiz? Eu estou, aos poucos, traduzindo esse material, por conta própria. Então, pessoal, o que que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ficar obcecados. Obcecados. Você acha que é fácil? Não é fácil. Meu inglês, pessoal, não é de um nativo. Contudo, eu sento, eu escrevo, eu pesquiso no dicionário, eu utilizo para que, de algum modo, algum dia eu chegue ao resultado que eu quero. Vocês que estão em fase pré-edital, vocês precisam ser obcecados pela prova. O caminho do caminho das pedras é esse. Vocês serem obcecados, de modo que vocês reservem um tempo de estudo igual vocês reservam o tempo para comer e para tomar banho, para escovar os dentes. É tão fundamental quanto isso hoje, vocês pensarem que, se vocês não fizerem um pouco todo dia, vocês muito provavelmente não irão passar. Aqui, eu sei que o Barreto trabalha com a verdade nua e crua, eu também. Pessoal, aqui não tem ninguém que não vá, que vai passar a mão na cabeça de vocês, que vá chegar para vocês e falar assim: olha, nesse ritmo que você tá, vai dar, confia, não sei o quê. Não vai dar, beleza? O caminho das pedras é um estudo diário, um estudo organizado, uma revisão diária com a melhor tecnologia possível. O que que é uma tecnologia, pessoal? É aquilo que te permite maximizar a sua produção em um tempo menor. Beleza? Então, nós vamos entender um pouco aonde eu quero chegar aqui. Vamos lá. Vocês precisam hoje sentar, organizar a rotina de vocês, colocar todas as suas tarefas na agenda, de modo que você tenha os seus compromissos muito bem marcados na agenda, para que vocês zerem o edital antes da prova, antes de sair, antes do novo edital sair. Isso vai dar um conforto para vocês absurdo. Absurdo. Isso vai fazer com que vocês
baixo nível de estresse, de ansiedade, que vocês cheguem confiante. Sabe por quê? Isso aqui, pessoal, é uma técnica que eu utilizo com os meus mentorados, beleza? Eu tenho uma mentoria de estudos, eu hoje, tá? 70% da minha mentoria de estudos é voltada para o pessoal do CBMDF. Vocês invadiram aí a mentoria. Então, tem um pessoal muito focado, tem um pessoal que está querendo bastante, tem um pessoal que está estudando. Então você precisa falar assim: opa, se eu quero isso, não vai cair do céu. Beleza? Então vamos lá. O caminho das pedras, né, como a nossa querida amiga falou, como a Nathalie falou, é o seguinte: organização e comprometimento. Ponto. Não tem segredo. Senta, organiza teus horários. Quais são seus compromissos fixos? Meus compromissos fixos são: eu trabalho tal hora, eu faço o curso tal hora, eu vou para academia tal hora, pum, 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 pum. Quanto tempo eu preciso estudar, Pedro? Se você estudar todos os dias, com exceção de domingo, que domingo você descansa, você não pensa em concurso no domingo. Se você estudar 2 dias, se você estudar 2 horas por dia, de segunda a sábado, você consegue zerar o edital antes do novo edital sair. E quando o novo edital sair, você vai apenas revisar. Revisar. É assim que as pessoas que passam fazem. Não tem como fugir dessa dinâmica, porque vocês precisam estar em posse desse conhecimento. Vocês precisam estar, de algum modo, dominando esse conhecimento. E, pessoal, vocês têm a faca e o queijo na mão. Ontem eu vi o Barreto falando numa aula. Ontem eu vi o Ana, depois me manda uma mensagem no privado que a gente conversa, tá? Para a gente não parar. Mas tem sim, eu tenho 2 vagas na mentoria, então manda mensagem no privado que a gente conversa. Porque senão a gente para a aula e não flui, beleza? É, olha o que o Barreto estava mostrando, tá? Olha o que o Barreto estava mostrando. O edital organizado na plataforma pelo nível de relevância. Quando o Barreto estudou, não tinha isso. E ele está aqui. Se eu estiver mentindo, ele me corrige, não tem problema nenhum. Quando eu estudei para o Rio Branco, não tinha nada disso. A gente precisava pegar e filtrar todas as provas e a gente mesmo fazer o nível de relevância. Então, antes do estudo, existia uma etapa pré-estudo de organização. Eram 1, 2 semanas ali, ó, ralando para saber qual o assunto que caía mais, qual que caía menos, o que eu tinha que estudar mais, o que eu tinha que estudar menos, o que eu não precisava estudar de jeito nenhum, porque nunca tinha caído, e se caísse, eu deixaria em branco, porque aí, entendeu? Então, tudo isso era levado em consideração. Hoje, vocês têm uma plataforma que entrega isso para vocês. Hoje, vocês têm E não é só o Missão tem com excelência isso, mas eu acredito que outras plataformas também terão isso, ou então até que você encontre na internet. Agora, a aula com nível de relevância, com um professor disponível 24 horas por dia, dando aula grátis, você manda uma pergunta no grupo, ele responde, da matéria que mais cai, não tem desculpa. Me perdoe a franqueza, mas não tem desculpa. Só não está estudando quem está perdendo para si mesmo. Beleza? Só não está estudando essas pessoas. Então vamos lá. Hoje eu precisava trazer vocês para a aula, precisava chamar a atenção de vocês, botar vocês para pensar um pouco, tá? Para que vocês percebessem o seguinte, pessoal, eu não estou pedindo de vocês 10 anos, 15 anos de estudo, que é como eu e o Barreto estamos fazendo. Ou como muitas pessoas fazem. Nós não somos extraordinários por causa disso. Não. Muitas pessoas dedicam a vida ali a entender um ou vários assuntos. Nós estamos pedindo para você o quê? 11 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio? Se você olhar a sua vida hoje, matematicamente falando, financeiramente falando, ela será melhor
ou pior se você passar no concurso? O que é um ano, o que são 10 meses, 11 meses, para você poder ter a estrutura do CBMDF, a tranquilidade do CBMDF, um emprego que não é monótono, plano de saúde, acesso a toda aquela área de lazer do clube. O que que é isso tudo? O que que é um ano para você ter a qualidade de vida transformada? Eu acredito que é uma matemática que vocês devam fazer. Se ficar mais ou menos empatado, beleza, talvez o seu negócio seja fazer outra coisa, aí fazer um outro negócio. Agora, se a sua vida for realmente transformada, meu amigo, você não terá outra oportunidade como essa em muito tempo. E não adianta depois reclamar, porque você vai ficar só batendo palma para as pessoas que estão se dedicando hoje, para as pessoas que já começaram a se dedicar há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, há um ano atrás. Eu não sei quanto tempo a sala documentada tem, mas se aqueles que entraram no início da sala documentada não têm uma rotina de estudo frequente, concisa, organizada, devagar e sempre, vocês. A pessoa que tem isso desde o início da sala documentada, ela está muito na frente. A pessoa que aproveita os professores, a pessoa que aproveita uma aula como essa, ela está bastante na frente. Beleza? Olha só. Qual que é o problema que a gente mais encara hoje em dia? Se eu fosse falar, botar em nível hierárquico aqui, sem dúvida nenhuma seria o problema da falta de organização e comprometimento. Por quê? Porque vocês querem muito uma coisa, mas vocês não agem em direção àquele querer. Vocês ficam meio que perdidos. Não, agora eu vou organizar, agora vai. Tem que ir, tem que começar. Você tem que explodir a barreira da inércia. Você tem que estudar 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Sabe por quê? Porque se você estudar de hoje até o final do ano, você ainda consegue. Hoje, tá? Dia 5 de setembro. Se você estudar ali 1 hora e meia, 2 horas, tá? Você ainda consegue adiantar bastante o edital, se não completar ele ainda esse ano. Com o estudo inteligente, utilizando tecnologias, fazendo revisões. Beleza? Então, olha só. Para um nível de um concurso que cobra bastante coisa, tem EPH, informática, raciocínio, não sei se cai raciocínio lógico, mas enfim, cai matemática, física, biologia, EPH, cai um monte de coisa. Para vocês que têm coisas bastante separadas, bastante amplas para estudar, vocês precisam revisar. Não estou falando nada de algo novo, mas eu estou alertando vocês para uma coisa. O tempo está passando. Anotem aí, escrevam aí no chat. O tempo está passando. Vai, enquanto eu bebo um café. O tempo está passando. Vamos? Cadê? Quero mais. Isso. O tempo está passando. Isso significa, pessoal, que a cada dia que, que passa, que não foi devidamente aproveitado por vocês, vocês estão mais longe aí do objetivo de vocês. Significa, pessoal, que está tudo acabado? Não, eu vou sair da aula aqui, nunca mais eu vou estudar para o concurso, porque o tempo passou e eu não estudei nada. Não, eu estou te dizendo que a janela de oportunidade está cada vez menor, mas você ainda consegue passar. Você ainda consegue atravessar essa janela. Você ainda consegue. Daqui 2 meses, você vai conseguir? Não sei, provavelmente não. O tempo está passando.
beleza? É tempo de quê? É tempo de agir, é tempo de iniciar, é tempo de estudar como vocês nunca estudaram na vida de vocês. É tempo de vocês, pessoal, olharem, conversarem com a família de vocês, conversarem com o marido, conversarem com o namorado, conversar com os filhos, conversar com quem quer que seja e falar: olha, eu vou me tornar um obcecado nisso aqui e eu preciso do seu apoio. Não sei se você vai estudar comigo, não sei se você, mas eu preciso do seu apoio. Não vai existir indisciplina, não vai existir desorganização, não vai existir preguiça. O que vai existir é cumprir aquilo que eu me propus todos os dias. Por isso que o segredo para você passar em uma prova de longo prazo é você não querer estudar 8 horas por dia, porque isso é impossível. Não é querer você, e aqui eu sei que muitos de vocês fazem isso, não é querer ficar virando à noite para estudar, porque isso não vai levar vocês a lugar nenhum. O segredo é dormir bem, comer bem, fazer atividade física, estudar no horário que foi feito para estudar, dormir no horário que foi feito para dormir e repetir esse processo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Posso te falar uma coisa? A chance de você lembrar na manhã seguinte do que você estudou no Corujão é praticamente zero. É muito pequena. A chance de você lembrar na semana que vem, na semana seguinte, daquilo que você estudou no Corujão é praticamente zero. Então, organizem-se. Ah, Pedro, mas eu trabalho. Meu amigo, só pode estudar quem trabalha. Se você não, se você trabalha e se você está estudando, saiba, você tem, na verdade, um privilégio. Sabe por quê? Porque 90% das pessoas que não trabalham e que dizem que estão estudando só estão dizendo que estão estudando. Então, se você trabalha, pegue isso como hora extra que você faz no trabalho. Cada hora que você empregar ali, ó, no estudo, é uma semente que você planta para ela voltar no dia da prova em forma de a posse no concurso público, de um novo salário, de um novo estilo de vida e de uma nova realidade. Beleza? Então vamos lá. Olha só. O Anki, que é a nossa plataforma que eu bato na tecla tantas e tantas vezes para que vocês possam sentar, estudar e utilizar essa plataforma, tá? Ela é desenvolvida a partir do quê? A partir da gamificação e de estudos de como funcionam o cérebro. Vamos lá. Eu acredito que a maioria esmagadora de vocês sabe o próprio número do telefone. Eu acredito que a maioria esmagadora de vocês saiba cantar a letra de uma música completa. Eu acredito que a maioria esmagadora de vocês saiba o número do seu CPF, do seu RG, do seu endereço, do seu CEP. Por que que você sabe essas coisas de cor? De cor significa o quê? A cor vem do latim, que significa próximo ao coração. Então, quando você sabe algo decorado, decore significa colocar próximo ao coração. Beleza? O que que significa decorar algo? Significa que você saiu do campo das memórias e entrou no campo quase do automático. Coisas como seu nome, seu CPF, seu RG e tal. Isso dá para fazer com muita coisa. Dá para fazer com conceitos, dá para fazer com fórmulas, dá para fazer com um monte de coisa. Um monte de coisa, tá? Só para vocês terem ideia, pessoal. A gente consegue decorar letras de músicas inteiras. Por que que a gente não consegue decorar conceitos inteiros? Porque nós não temos a repetição. Nós não temos ali
o contato com aquele conceito na proporção que nós deveríamos. Nós conseguimos decorar poesias inteiras, mas não conseguimos decorar fórmulas matemáticas, fórmulas de física. Por quê? Porque você tem o contato, quando você quer, com algo muito mais frequentemente do que, como por exemplo, a fórmula de física. A fórmula de física, quando você usa, você, não quero usar e tal, não sei o quê. Agora, quando você decora uma música, como que acontece? Você está aberto, você é impregnado por aquilo. Quem trabalha de plantão e não consegue 2 horas por dia, pode ter mais horas no dia de folga, né? Manuela, pode. Se funciona para você dessa forma, pode sim. Beleza? Por quê? Por quê, Manu? Porque você tá impedida, entendeu? Então, para você, o seu jogo é outro. Agora, a partir de hoje, com a técnica do Anki, e por que que eu digo isso? Porque eu tenho, tá? Eu tenho médicos, eu tenho pessoas, né, que estão no internato ali no último ano de medicina, que fazem plantão, que estão nessa rotina de hospital, não sei se tanto aí quanto você, mas que usam o Anki dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele te permite responder 2, 3, 4, 10 flashcards enquanto você está ali no intervalo entre um paciente e outro, enquanto você está esperando um resultado de exame sair. Então, você consegue ter momentos atômicos, ou seja, pequenos momentos de alta produtividade com o Anki no formato da revisão. Beleza? Então, pensa nisso. Às vezes, você está pensando o seguinte, eu estou de plantão, eu não posso fazer nada além do meu plantão. Mas será que você fica 100% do tempo do seu plantão dedicado ao trabalho? Beleza? Se você tiver ali meia hora, que você pode, por exemplo, revisar, o Anki já vai te ajudar. Porque qual que é a função do Anki? E para todo mundo que está me ouvindo, agilidade. Agilidade. Facilidade. Eficiência. Beleza? Eu acho que o Anki deveria até me patrocinar, de tão bem que eu falo dele. Voltamos? Me avisei pelo chat, pessoal. Deu uma queda aqui, provavelmente foi a minha internet. Ótimo. Tá gravando, tá? Qualquer coisa depois eu junto lá. Beleza? Ótimo. Pessoal, até o momento, vamos aproveitar essa quebra aí. Até o momento, alguma dúvida? Sim ou não? Voltamos, pessoal. Então eu vou juntar depois, tá? Sem problema nenhum. Até o momento, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, né? Beleza. Então vamos lá. Vocês precisam espaçar as suas revisões. Vocês precisam fazer com que as revisões de vocês aconteçam periodicamente. Beleza? Então, periodicamente, vocês precisam estar em contato com aquilo que vocês estudaram. Agora, quando você tem uma matéria para fazer isso, é fácil. O problema é quando você tem 15, 20 assuntos, 30 assuntos, 50 assuntos. Beleza? Qual que é o pulo do gato quando a gente fala de ano? Isso aqui eu quero que vocês anotem como regra. Regra.
toda vez que vocês forem utilizar o Anki, e eu acredito que todo mundo que esteja aqui está convencido de que o Anki é uma ferramenta, uma plataforma, um aplicativo que vai te ajudar nisso. Só uma dúvida boba, tá? Todo mundo aqui já sabe como funciona o Anki, já pelo menos abriu alguma vez, ou você está ouvindo a palavra Anki pela primeira vez agora? Que aí eu vou ter que voltar para falar algumas coisas. Aí, ó. O Bruno já usa. Perfeito, Brunão. Já uso também, já sei. Manu, ótimo. A Manu não usa. Mas já ouviu falar? Sim ou não? Primeira vez? Beleza. Tranquilo. Ótimo. Vamos lá. O Anki, tá? Para o pessoal que ainda não usa. O Anki ele é um aplicativo para computador e para celular. Acredito que para celular seja pago. No iPhone, Android não, se não me engano. JP lembra que geral usa errado. E a gente vai dizer por que vocês estão usando errado. Mas antes, deixa eu avisar para o pessoal aqui o seguinte: o que é o Anki? Lá você vai criar baralhos. O que são baralhos, pessoal? Baralho de cartas. Cada carta que você criar, ela vai compor um baralho de um tema ou de um assunto que vai cair na sua prova. Beleza? Então vamos lá, pegar aqui o concurso do bombeiro. Nosso querido atendimento pré-hospitalar. Existe um mundo ali dentro, certo? Certo. Só que o baralho de EPH é um, beleza? Por que todos vocês estão usando errado? Por duas coisas. A primeira, o pior erro que vocês poderiam cometer na vida de vocês: baixar flashcards prontos, baixar o baralho pronto, só para responder. Isso é a pior coisa que vocês poderiam fazer. A pior, a pior, a pior. Sabe por quê? Porque o estudo com o Anki, ele tem dois momentos: o momento ativo e o momento passivo. A absorção de um estudo, ela precisa ser ativa e passiva. Quando você assiste uma aula como essa, você não está fazendo nada além de ouvir e, no máximo, escrever algumas coisas, certo? Então, 90% do que está acontecendo é uma absorção de informações passivamente. Beleza? Como que funciona no Anki? Você absorve aquele conteúdo, você transforma aquele conteúdo em uma carta, em uma frase. Pessoal, o segundo pior erro, tá? O primeiro erro do Anki é, dois pontos, baixar cartas ou flashcards, seja como você queira chamar, prontos. Nunca façam isso. O segundo erro, criar cartas com textos longos. Vamos lá. O Anki, ele serve para quê? Ele serve para que você reduza ao máximo os conceitos. Então vamos lá. Vamos pegar o conceito de choque. Olha só, conceito lá de choque hipovolêmico, não é? É isso? JP, se eu estiver falando errado, você me corrige aí. Vamos lá. Esperar aqui a confirmação do professor. Ou de qualquer um que saiba aqui se é hipovolêmico mesmo. É isso? Beleza. O que é o choque hipovolêmico? Pelo que eu sei, ouvindo uma aula do Barreto, a pessoa perde muito sangue, e aí tem a ver lá com a bomba de sódio e potássio, existe ali uma diferença, né, de
sei lá, de coisas dentro da célula, não é? E aí, você, com essa perda elevada de sangue, você compromete as funções, olha lá, por osmose, ou seja, tem a ver com a água intracelular e extracelular. O que que acontece? Você precisa ter a homeostase, eu acredito que seja esse o nome, ou seja, você precisa equilibrar ali a água intracelular e extracelular. Então, quando existe esse desequilíbrio, você compromete as funções dos órgãos. Tem médico aqui que pode falar muito melhor do que eu. Eu estou te dizendo o seguinte, que o que a gente precisa lembrar? No Anki, você vai colocar o quê? Na frente da carta, ou seja, na pergunta, você vai colocar. Deixa eu pegar aqui uma coisa para. Por exemplo, aqui é a frente da carta, beleza? O que você vai escrever na frente da carta, que é a pergunta? O que é choque hipovolêmico? Interrogação. Você virou, você não vai meter um texto desse tamanho. O que você vai escrever? Você vai colocar o seguinte: é a perda excessiva de sangue ocorrendo, portanto, a diferença, sei lá, de água intra e extracelular, forçando o corpo, forçado então a equilibrar o processo, não conseguindo, ele vai comprometer as funções vitais. Beleza? Então você bota perda de sangue, osmose, não consegue equilibrar, não consegue alcançar a homeostase, perda das funções. Beleza? Um exemplo bobo, mas você vai tentar. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que você precisa resumir ao máximo os conceitos, deixar. É como se você passasse, pessoal, o conceito numa peneira e precisasse ficar somente o essencial do conceito. Eu acredito, por exemplo, que nas aulas lá vocês recebem o material escrito do Missão, por exemplo. Você recebe o material escrito. No material escrito, com certeza já tem o conceito ali bastante resumido, bastante mastigado. É aquilo ali que tem que ir para o Anki. Só que você não vai copiar e colar aquele conceito, você vai escrever com as suas palavras aquele conceito, para que, de modo que, quando você for revisar, você faça as revisões rapidamente. Então, uma revisão no Anki, ela não demora mais do que 15 segundos por flashcard, no máximo. No máximo. Vamos lá. Quais são lá os elementos de uma célula? Mitocôndria, complexo Golgi, não sei o quê, não sei o quê. Você vai colocar quais são, né? Eu vou para a minha área, que é muito melhor para exemplo. Vamos lá. Qual é o ano da Revolução Francesa? Aí você vai escrever. Ao invés de eu escrever um texto longo, você escreve 14 de julho de 1789. Quem escreveu, sei lá, o outono da Idade Média? Aí você vai escrever Johann Huizinga. Ou seja, respostas, pessoal, claras, objetivas, que vão direto ao ponto. Por quê? Porque a sua revisão ela tem que ir direto ao ponto. Por quê? Porque lá no seu trabalho, quando você estiver fazendo plantão, igual a Manu vai ter que fazer, ela vai pegar o celular, tá? Ela pega o celular dela ali e ela vai, vou responder 5 flashcards. Ela vai responder esses 5 flashcards em 1 minuto e meio, em 2 minutos. Então, ela precisa fazer com que as perguntas que ela fez lá no momento que ela estava estudando ajudem ela no momento da revisão. Isso está claro? Sim, certo ou errado? Respondam aí para mim, por favor. Está claro? Sim. Tá top, ótimo. Portanto, temos aqui 45 pessoas. Pessoal, confiem em mim, confiem no Barreto. Eu não te conheço. Cara, tem um ditado árabe
que significa que é assim: não me pergunte quem eu sou, aceite o meu presente. Eu estou te dando um presente hoje, de graça. Utilize o Anki como? Escrevendo as próprias perguntas da forma mais enxuta possível. Confie no Anki e inunde o seu Anki até a saída do edital. Por quê, pessoal? Olha só. O ideal, e é isso que eu faço, tá? Com quem estuda comigo, fora outras coisas, tá? O ideal é que vocês, quando o edital do concurso abrir, vocês tenham todo o edital no Anki, de modo que vocês, com todo o edital no Anki, vocês possam apenas utilizar o Anki e fazer exercícios com o edital aberto. Vocês já pararam para pensar no nível e na capacidade das pessoas? E tem gente que já está concluindo isso, tá? Tem mentorado meu que já está concluindo isso, que já passou 80% do edital para o Anki e que já tem um nível de revisão absurdo, já tem um nível de domínio absurdo e que, quando o edital abrir, essa pessoa vai fazer simulado, vai fazer questões de física, química, biologia, raciocínio, informática e vai só responder o Anki. Ela não vai mais estudar matéria, assistir aula, ela não vai mais fazer isso. Essa pessoa vai virar uma máquina de responder. Por quê? Porque os conceitos vão estar na cabeça dela. Porque o Anki, ele periodiza os conceitos. O Anki, ele faz com que você lembre dos conceitos daqui uma semana, um mês, 6 meses. Por quê? E aí você precisa ser honesto com o Anki. Se você responde corretamente o que você escreveu, você bota acertei. Se você não respondeu 100% correto, você coloca que errou. De modo que ele vai te trazer essa pergunta de volta com um espaço de tempo muito mais curto. Beleza? Muito mais curto. Pedro, eu não sei usar o Anki mesmo. Eu não sei, tipo assim, criar um flashcard. Eu não sei fazer isso. Eu preparei uma apostila para vocês e eu vou disponibilizar apenas para quem está aqui no ao vivo, tá? Apenas para quem está aqui no ao vivo. O seguinte, essa apostila, como utilizar o Anki, beleza? Como que nós vamos fazer para vocês terem acesso aí a essa apostila? O ideal seria que fosse por e-mail, não sei, deixa eu pensar. Eu vou pensar numa maneira, tá? De fazer com que vocês recebam. Talvez eu abra uma caixinha lá no Instagram e vocês coloquem assim, ó, Anki Pedro, essa é a senha, entendeu? Sei lá, tô criando aqui agora, porque eu fiz o negócio, mas quero privilegiar vocês que estão aqui comigo. Pessoal que está assistindo no gravado e que chegou até aqui, também manda lá para mim que eu mando, tá? Porque tem gente que está trabalhando e tal. Aí, já tem problema, não tem o Insta. Nós vamos fazer o seguinte, então. Eu tive uma ideia boa. Olha só. Vou fazer isso, Matheus. Vou colocar no Drive, mas o nome do arquivo vai ser Poesias Completas, Poesias Completas é, de Luiz. Não, peraí, Poesias Completas de Fernando Pessoa. Pronto. O nome do arquivo vai ser Poesias Completas de Fernando Pessoa. Por quê? Porque a pessoa que olhar para o nome desse arquivo, ela não vai saber que é o Anki, a não ser que ela tenha assistido a aula, beleza? Então fica aí o nosso código. Vou mandar lá no grupo mesmo, não tem problema nenhum, mas só vai saber quem assistiu a aula.
Beleza? Vai ser esse o nome, Poesias Completas de Fernando Pessoa. Lá você vai ter ali um passo a passo para você criar o Anki, beleza? Para você criar os cards no Anki. Eu pensei em trazer para nós hoje aqui, criar um card junto e tal, mas é bem fácil. Então vocês vão poder, ter uma aula um pouco menos assim, sabe? Ah, faça isso, faça aquilo. A gente conversa um pouco mais, que eu acho que esse momento é mais interessante do que a gente realmente parar para fazer um flashcard, do que se a gente fosse fazer desse jeito, beleza? Vamos lá. Quem gosta do Fernando Pessoa vai ter uma surpresa. Vai mesmo. Pedro, eu estou no começo. Devo entender a matéria e depois passar para o Anki? Tiro um dia da semana para isso? Como recomendaria? Presta atenção, Mariana. O que eu faria se eu estivesse iniciando hoje? Por isso que é bom pergunta, gente. Façam perguntas. Se eu estivesse iniciando hoje, o início de setembro, eu não sei nada, nunca estudei. Entrei na sala documentada agora, decidi fazer o concurso ontem, vou começar a estudar hoje. O que eu faria? Tá? Eu, primeiro, procuraria um cursinho, eu indico, claro, a missão 93. O que eu faria? Eu investiria num bom cursinho, porque lá você já vai ter as matérias com professores mastigado para você, beleza? Só que o meu caderno seria o Anki. Eu não teria caderno, eu não escreveria no meu caderno é, dessa forma aqui, ó. Eu não escreveria em linhas assim. O que eu faria, tá? Hoje, começando hoje, eu assistiria a aula com o Anki aberto. No momento que o professor falou alguma coisa interessante, ou que eu estou utilizando o material escrito, eu vi lá algo que eu acho interessante, ao invés de eu grifar com o marca-página, aquilo que eu iria grifar vai para o Anki do baralho daquela matéria. Então vamos lá, eu estou na aula, pá, 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 pá. O professor Barreto foi lá e está explicando choque. E aí ele fala: presta atenção, pessoal, que agora eu vou dar o conceito de choque. Opa, o Anki abertinho do meu lado ali, assistindo a aula, eu pegaria e colocaria aquilo no Anki. Dou play na aula, ele está falando, tá falando. Ah, ele deu um exemplo interessante. Eu pauso, escreveria no Anki o exemplo. Play de novo, tal, 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 tal. Ah, quais são ali, o que há dentro de uma célula? Mitocôndrias, não sei o quê. Vai para o Anki, frente do baralho. Quais são, sei lá, componentes, elementos? Eu não lembro mais. Faz muito tempo que eu estudei isso. Quais são ali os elementos da célula? Eu colocaria em tópicos. Mitocôndria, complexo Golgi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Virou uma carta pro Anki, beleza? É assim que eu estudaria. Eu não teria caderno. Por quê? Porque, pessoal, vocês estão aqui para estudar, para passarem uma prova. Vocês não estão aqui para competir quem tem o caderno mais bonito, para dizer quem estuda mais horas líquidas. Vocês não estão aqui para mostrar que vocês escreveram 20 páginas hoje. Não, vocês estão aqui para passarem uma prova. Se você pode fazer mais com menos, era isso que eu faria. Beleza? Te respondi, Mariana. Vamos lá, Nathalie. Meu Anki já está 100% completo, mas eu copiei e coloquei muitas coisas bem selecionadas. Nesse caso, eu teria que refazer tudo novamente. Nathalie, eu trouxe duas regras de ouro. Na verdade, Meu Deus, parabéns para nós. Na verdade, ô Nathalie, esse Anki não é seu. A verdade é essa, né? Entendeu? Porque você não teve a parte ativa do processo. Você teve só a parte passiva. Eu não sei. Vai depender do seu grau de comprometimento. Eu, Pedro, em uma etapa de pré-edital, eu faria tudo de novo. Agora, isso significa que você, Nathalie, deve fazer isso? Não. Você é maior de idade, você sabe se você está absorvendo ou não, você já tem discernimento, então você escolhe. Eu estou dizendo o que eu faria. Beleza, Nathalie?
Vamos lá, Maiara. Tenho muita dificuldade de revisar, então reviso todos os dias com o Anki? Sim, Maiara, todos os dias. Você vai estudar e no momento que você tiver de bobeira no celular, numa fila, no momento, você pode separar um horário para isso, você vai fazer o Anki, beleza? O importante é o seguinte, se você tem 2 horas para estudar, 1 hora, vamos lá, no começo, que vai ter pouca carta no baralho, você vai separar ali 20 minutos para fazer a revisão. 15 minutos, 10 minutos. Depois que o seu Anki estiver bem robusto, tiver com bastante coisa, o que que você vai fazer? 1 hora de estudo, 1 hora de revisão. 1 hora de estudo, 1 hora de revisão. 1 hora de estudo, 1 hora de revisão. Beleza? Compondo aí as 2 horinhas por dia que você precisa para passar. Agora, é 2 horas de estudo. Beleza? O que que é estudo? Não é assistir aula. Estudo é passar as coisas para o Anki, responder o Anki, fazer exercício, tirar dúvida. Isso é estudo. Assistir aula não é estudo. Assistir aula é a mesma coisa que ver um filme. Você pode cochilar, você pode se distrair, você pode pegar o celular, você pode fazer um monte de coisa. Estudo é produzir, é ação. Se você assiste uma aula, você está 90% do tempo ali recebendo informações, beleza? Como que eu transformo o meu assistir aula em estudo? No momento em que eu estou com a aula aberta e com o Anki aberto, beleza? Pessoal, atenção aí no som, tá? Que alguém abriu o microfone aí, só para a gente não ter surpresas desagradáveis. É assim que eu faria. Abriu o Anki, abriu a aula. O Barretão passou um conceito legal para a gente, escreve no Anki. Play na aula. Tá. Você vai ver que essa aula, ela vai se estender por... Se ela tiver 30 minutos, ela vai se estender por 1 hora, 1 hora e 10. Porque você vai pausar, vai escrever, vai voltar. Mas quando você terminar ela, ela vai estar toda no Anki. Você vai conseguir revisar ela por completo, principalmente se você seguir as 2 regras que eu falei. O Anki com o mínimo de firula possível, ou seja, um Anki com as informações peneiradas, só o conceito bruto ali, tá? E com uma resposta curta, você tendo feito aquilo, beleza? Quem já tem caderno e resumo de quase todo o edital, agora passa para o Anki, né? Isso aí, Luísa, passa para o Anki. Vamos lá, o seu caderno tem as coisas que você marcou dizendo que aquilo era importante. Marca texto, sublinhado, aquilo você sabe que é importante. Aquilo você vai passar para o Anki. Você vai passar todo o seu caderno para o Anki? Não. Você vai passar aquilo que você fala assim, isso aqui é questão de prova, isso aqui é um conceito fundamental para eu entender uma outra chave de conceito muito importante. Passa para o Anki. Pessoal, não podemos ter preguiça de estudar. Ótimo. Luísa, você já tem um caderno pronto. É excelente. Não significa que você vai começar do zero. Vamos lá. Se você vai de Rio a São Paulo, é melhor ir de carro ou de avião? A Luísa, por exemplo, está indo de carro. Beleza? Ela foi de carro. Agora, se ela pode voltar de avião, é muito melhor, não é? Por quê? A tecnologia do carro é uma, a tecnologia do avião é outra. Ela consegue fazer mais em menos tempo. Mas você consegue chegar ao seu objetivo final indo de carro, que seria fazer o seu caderno. Contudo, o avião é muito mais rápido, muito mais tranquilo, muito menos perigoso. Não tem a chance de ter uma batida, uma queda, um sinistro é muito menor. Beleza? Uma dúvida minha é com relação à periodicidade. Às vezes quero sentar e estudar todos os cards de sistema nervoso, mas dos 100 cards disponíveis que eu fiz, somente 40 estão disponíveis para revisão no dia. Aí preciso criar um estudo personalizado para poder acessar esses cards ocultos. Mó chatice. Não, Matheus, na verdade você não precisa estudar todos os cards. Beleza? Você só vai estudar os cards que estão ali para você disponíveis naquele dia, tá? Se você já estudou os cards disponíveis para aquele dia, vai fazer outra coisa, vai estudar matéria nova. Lembra, estudar é importante, revisar é fundamental. Você estuda para ter o que revisar. Escrevam isso aí. Eu estudo para poder revisar.
Beleza? Escrevam aí. Eu estudo para poder revisar. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezola aqui. Isso precisa ficar gravado na mente de vocês. Escrevam aí, escrevam. Eu estudo para poder revisar. É isso. Porque se você vê o negócio uma vez, você não estudou o negócio. Beleza? Então vamos lá, respondendo o Matheus. Ah, eu vou fazer uma revisão, mas os flashcards não estão todos disponíveis. Só de 100, só 40. Você vai estudar os 40. Quando os outros 60 estiverem disponíveis, você estuda de novo. Beleza? É, não tem que ficar revisando aquilo que não precisa ser revisado. O bom do Anki é isso. Se você responder ele com sinceridade, ou seja, errei, errei, acertei, acertei, você precisa confiar no processo de que ele vai te apresentar, baseado em estudos científicos, aquilo que você precisa rememorar novamente. E qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é o pulo do gato aqui? Vocês, vamos lá. O Anki, ele fica jogando os cards para frente. Então vai ter card para daqui a um ano. O que eu faria é o seguinte: existe a possibilidade de você colocar no Anki uma data final. Ou seja, Anki, eu farei a prova dia tal, então eu tenho que revisar tudo até dia tal. Configurem o seu Anki para, sei lá, março, abril do ano que vem. Beleza? E assim por diante. Vamos lá. Como classificar um conteúdo para o Anki? É sempre colocar o conceito? Não, Bia. Não é sempre colocar um conceito. Você pode colocar o conceito, você pode colocar um exemplo, você pode colocar, por exemplo, lá, como eu dei o exemplo do... Você pode botar características. Então, qual a característica de uma queimadura de terceiro grau? Que eu sei que cai queimadura no concurso de vocês. Ela destrói o tecido interno. Estou chutando. Nem sei. Ela destrói o tecido interno. Ela atinge as células nervosas da pele, beleza? Você vai botar as características. Você pode botar conceitos, características. Você pode elencar elementos que compõem alguma coisa, beleza? Então vamos lá. Como eu falei das células lá. Quer ver? Olha só. Elementos da célula humana. Para o exemplo ficar bem claro. Olha só, os elementos da célula humana, tá? Você tem o lisossomo, a membrana, os cromossomos, a mitocôndria, o citoplasma, o ribossomo, o retículo endoplasmático, a membrana plasmática, o complexo Golgiense. Então, quando você for estudar, por exemplo, a célula humana é constituída por dois pontos. Você vai colocar tudo isso? Você vai colocar cromossomo, mitocôndria, citoplasma, ribossomo, retículo endoplasmático e assim complexo Golgiense e assim por diante. Então não precisa ser só conceito, você pode caracterizar, você pode elencar elementos, você pode trazer exemplos. Por exemplo, vamos lá, um exemplo aqui. Vocês vão estudar biologia, vão estudar física, né? Você pode trazer, por exemplo, uma fórmula. Então, qual é a fórmula da terceira lei de Newton? Aí você fala a fórmula, clica. Se tiver igual você falou, beleza. Tá bom? Bianca, começa os estudos do dia pelo Anki. Era assim que eu fazia. Revisava e estudava matéria nova. Beleza? Na minha época não existia Anki. Então, eu tinha os meus cadernos. E nos meus cadernos e nos meus livros, eu tinha eu tinha lá as partes que eu tinha grifado. Então, o que que eu fazia com as partes grifadas? Eu marcava com clips as 20 páginas ali e eu lia só as partes grifadas. Eu vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês como é que eu fazia.
Olha só, pessoal. Esse livro aqui é um livro introdutório, mas muito bom, sobre praticamente tudo que aconteceu no mundo do século XIX até hoje. Olha só, eu tinha 20 páginas que eu marcava. Então eu li o livro inteiro. Olha aqui, ó. Ó, ó, tem coisa aqui da época que eu estudava para o concurso. Olha só que legal. Olha só. Revisão, Novo Imperialismo, página 99 a 107. Eu tinha que revisar 2 dias, uma semana, um mês, 3 meses e 6 meses depois. Como que eu fazia isso? Eu anotava na minha agenda. Então, 2 dias depois que eu tinha lido essas páginas, eu ia lá e anotava. Anotava uma semana depois, um mês depois, 3 meses depois, 6 meses depois. Você vê que eu cumpri todos esses aqui. Por isso que hoje, pessoal, eu consigo tranquilamente dar uma aula para vocês sobre novo imperialismo agora, se eu quiser. Porque olha só, o que que eu fazia? Eu vinha e relia tudo que estava grifado nessas páginas. Olha aqui, ó. Ó, tudo que estava grifado entre a página 97 e 107, eu relia. Então, por exemplo, páginas como essa aqui, eu relia praticamente inteira. Você pode perceber que tem uma marcação em verde, uma marcação em azul e uma marcação em vermelho. O que que era isso? Eram momentos distintos que eu tinha na leitura e que eu via que isso era mais importante do que isso que eu marquei primeiro. Então eu ia lá e remarcava. Você percebe que é isso que o Anki faz. É isso que o Anki faz para você. Ao invés de você estudar dessa forma, precisando de 1000 livros, você vai poder estudar com isso no seu celular. Então, por exemplo, olha só aqui, ó, a partilha da África. Por volta de 1876, só 10% do território africano ficava sob o domínio colonial. Então, se caísse lá na prova, por exemplo, em 1876, já a parte majoritária do continente africano estava em domínio das colônias europeias. Errado, porque em 1876 apenas 10% do território estava em domínio colonial. Beleza? Porque caía história, caía. Então, vocês percebem que eu fiz isso com o livro inteiro. Olha aqui, ó. Ó, ó. Beleza? Com o livro inteiro. Aí, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma parte, por exemplo, que essa bibliografia ela não é recomendada para o concurso. Por exemplo, Guerra Fria era um outro livro que eu tinha que estudar. Eu fazia a mesma coisa com outro livro. Beleza? Mas antes de Guerra Fria, tudo. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu começava o dia fazendo minhas revisões e depois eu ia para a matéria nova. Beleza? Então, nesse caso aqui, só para vocês terem uma ideia, nesse caso aqui, eu não li esse livro uma vez. Eu li ele uma vez, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. 7 com a primeira. Então, eu li esse livro aqui 7 vezes, praticamente. Porque a primeira eu li para grifar, a segunda eu li para revisar, a terceira eu li para revisar, a quarta eu li para revisar, a quinta eu li. Beleza? Vamos lá. Arrasou, obrigado. Tamo junto. Eu estudo para poder revisar. É isso aí, pessoal. Para legislação, os usos dos cards de omissão de palavras com o texto da lei seca, percebi que tem funcionado muito bem. Paulo, se está funcionando muito bem, irmão, manda brasa, beleza? Manda brasa. Se está funcionando para você, não tem por que você mudar. Você vai lá, você tem a lei seca, compete ao governador. Ou então, é competência do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atuar nas seguintes áreas. Sei lá, áreas urbanas em relação a incêndio, áreas, beleza? Você omite ali e manda brasa, sem problema nenhum, Paulão, tá certinho, beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Sim ou não? Respondam aí para mim, por favor.
Alô! Isso. Que bom, Bia. Que bom. Vai clarear ainda mais é, quando você começar realmente a usar o Anki. Beleza? A primeira frase, uma das primeiras frases da Bíblia, lá em Gênesis, é o seguinte: no princípio era o caos. Isso serve para a nossa vida. Beleza? Tudo que nós vamos começar vai parecer caótico, que nós não vamos dominar, nós não vamos entender, nós vamos bater cabeça. Só que depois, Deus vai lá e separa as águas do céu e da terra. O que que é isso? Organização. Então você precisa organizar a sua vida. Você precisa entrar em contato, atuar, fazer, separar, determinar horários. Você precisa disso tudo. Vamos lá. Aí, nesse caso, quando for revisar o Anki, revisa todos os baralhos ou por matéria cada dia? Eu revisaria o seguinte: enquanto você, Maria Eduarda, enquanto você tem poucos baralhos, né, poucas cartas no seu baralho, eu revisaria todas, beleza? Conforme fosse ficando robusto, eu separaria dias para você estudar essas matérias. Então vamos lá. Só que não um por dia. Eu botaria dois, três por dia. Então vamos lá. Vamos supor, segunda eu estudo EPH. Então na segunda eu vou revisar na parte da tarde biologia e química. Na terça eu estudo biologia. Na parte da tarde eu vou estudar EPH, revisar EPH, por exemplo. Ah, eu tenho muita carta no meu Anki já. Tenho muita coisa no meu Anki já. O que que eu faço? Eu pego e eu tenho muita carta. Eu pego e separo. Separo um dia exclusivo para aquele baralho. Ou então, ainda dá para fazer dois. Lembra, 1 hora para estudo, 1 hora para revisão. Se vocês seguirem isso aí, vocês vão evoluir muito. Por quê? Porque vocês estão em uma etapa pré-edital. Beleza? Acha que é válido, uma vez por semana, juntar todos os assuntos da prova num complô para fazer um teste geral? Fazer uma revisão, um simulado? Seria tipo isso? Eu faria simulados, tá? Aos sábados, quando o edital estivesse pronto. Quando o edital saísse. Enquanto isso, meu amigo, eu ia zerar o edital. O edital passado. Eu ia estudar todo o edital passado. Todo. No momento que eu tivesse o edital passado zerado dentro do Anki, eu ia fazer o quê? Isso ia estar provavelmente próximo da saída do edital. Quando saísse o edital, eu soubesse a data da minha prova, o dia, o horário, o local, o que que eu ia fazer? Eu só ia fazer questão, eu só ia fazer revisão e simulado. Vamos lá, como que eu fiz para a minha OAB, pessoal? Eu passei na OAB, eu estava no 8º semestre de Direito, tá? Também não tinha antes, se tivesse seria maravilhoso. Como que eu fiz? Eu comprei um livro que chamava 5.500 questões para a OAB. Eu resolvi todo o livro. Eu ia para a aula para não reprovar por falta, mas eu ficava na aula respondendo questão. E o que que eu fazia? Todo sábado eu ia para a biblioteca da minha faculdade, todo sábado, e eu fazia uma prova antiga. Então, é isso que eu faria no caso de vocês. Eu estudaria o máximo, tentaria zerar o edital até a saída do novo edital. Saindo o novo edital, o que que eu faria? Eu faria revisão no meu Anki, que estaria foda. Eu faria questões de matemática, física, biologia, e um dia na semana eu estudaria por meio de um simulado. Ali eu teria o tempo de prova, ali eu treinaria o tempo de prova, eu teria uma média dos meus acertos, entendeu? Então, é assim que eu faria. Já me aconteceu algumas vezes de perder alguns dias de revisão e acumular muitos cards. Já lhe ocorreu? Como proceder nesse caso? Dobrar o esforço e zerar os cards. Paulo.
beleza? Não tem essa. Vocês precisam entender o seguinte, que vocês têm um banco de questões para resolver. Se você não faz num dia, porque eu tive um problema, porque isso, porque aquilo. A tua prova, ela não vai deixar de existir porque você teve problemas. Então, o que que você faz? Vamos supor que você iria estudar uma matéria nova no dia seguinte. O que que eu faria? Eu tiraria o dia, as 2 horas do dia, só para revisar. No outro dia, eu voltaria com a matéria nova, beleza? Lembrando, você estuda para poder revisar. Vale a pena colocar as matérias dentro de um baralho maior. Exemplo, EPH, Legislação e Física, estarão dentro de um baralho mãe chamado CBMDF? Eu acredito que não vale a pena. Você está estudando para outra prova? Entendeu? Não vale a pena. Sabe por quê? Porque aí você não vai poder, no futuro, quando você tiver com muitos cards para estudar, você não vai poder separar por matéria. Entendeu? Então, não faz sentido e eu não faria isso. Fala, Pedro, beleza? Tá me ouvindo bem? Diga lá, Matheus. Sobre essa pergunta, no caso, seria um baralho grande chamado CBMDF, e dentro desse baralho grande teria, por exemplo, o EPH, e dentro de EPH teria os sistemas, dentro de sistemas estaria extremamente tipo subdividido, só que quando fosse estudar, estudar direto clicando no CBMDF, porque ia aparecer vários cards de assuntos diferentes ali na mesma hora, né? Eu entendi, Matheus. O negócio é o seguinte, é que como é que você vai fazer daqui 4 meses quando você tiver lá com, sei lá, 400 cards dentro desse baralho mãe? Como é que você vai fazer para separar por matéria? Entendeu? Porque o intuito é você, por exemplo, você vai revisar EPH, você revisa EPH. Sabe por quê? Porque senão você vai sempre deixar de revisar coisas que você deveria estar revisando dentro daquele assunto. Se você cria um baralho mãe, dentro desse baralho mãe, você tem vários assuntos ali, o que que você está fazendo? Você está misturando, está colocando no mesmo pote várias coisas diferentes, que depois você não vai conseguir separar de novo. Beleza? No primeiro momento, você pode até achar assim, pô, aqui, aí, toda vez que eu estiver revisando, eu vou estar fazendo um simulado. Acredito que a sua cabeça seja essa. Contudo, se você botar tudo num baralho, como é que você vai revisar 400 cards depois, em um dia ou em 2 dias? Aí você vai o quê? Passar uma semana revisando? Aí quando você tiver terminado de revisar, você vai ter que voltar e começar a revisar tudo de novo. Então não vai perder o sentido. O que eu faria é o seguinte: um baralho para EPH, um baralho para física, um baralho para química, um baralho para biologia, um baralho para matemática, um baralho para informática, um baralho para português, de modo que hoje eu estudarei, hoje eu revisarei português. Você vai lá e zera o baralho de português. Aí você viu completamente um assunto, beleza? Como que você faz para você ter essa visão completa da tua prova? Você faz um simulado, beleza? No simulado, você vai ter todas as questões em um mesmo lugar, com um tempo cronometrado. Mas você vai ter o quê? Quantas questões são? São 90 questões? São 120 questões que caem na prova no dia da prova? Você vai ter ali 90 questões. Porque senão, daqui um pouco, você vai ter lá 500, 700 flashcards e você não vai conseguir revisar eles todos. Então, separe por matéria. É assim que eu faria, Matheus. Mas você pode, por exemplo, você pode tentar testar aí e ver se funciona. Como eu faria é o seguinte: eu chegaria, separaria por matéria, separaria um dia da semana para cada uma das matérias, ou dois, por exemplo, física e química na terça-feira, biologia e EPH na quarta. Quanto mais e menos tempo, melhor. E aí, o meu objetivo seria estudar matéria nova e revisar naquele dia. Beleza? Respondido? Show de bola, respondido. Uma coisa Beleza. até interessante, né, com as aulas do Barreto, principalmente em sistema nervoso, eu comecei a dividir o meu Anki por aula. Por exemplo, tem um baralho chamado sistema nervoso, e dentro desse baralho a gente tem vários outros baralhos por aula, né? Então eu criei um baralho para cada aula e vários cards daquela aula específica dentro do conjunto de sistema nervoso. Não sei se você conseguiu entender. É Então, o tipo assim, seguinte.
Aham. Tem sistema nervoso e dentro do sistema nervoso a gente tem a aula de perfusão encefálica. Perfusão encefálica é um baralho. Dentro desse baralho tem os cards da aula de perfusão encefálica, né? E aí, Eu acho, isso é menos pior, ô Matheus, do que fazer um baralho mãe. Mas o que eu faria é o seguinte: eu faria um baralho só para EPH, por exemplo. Por quê? Porque você precisa estar revisando várias coisas ao mesmo tempo. E não. Vamos lá, isso é bem interessante. Para você ser aprovado num concurso público, você não precisa ser o especialista em perfusão encefálica. Você precisa acertar essa questão se ela cair no dia da prova. Ponto. O concurso público, pessoal, não é o mais inteligente que vai passar, não é o mais aquele que absorve melhor a matéria, não é nada disso. Vai passar quem acertar mais questões. Ponto. Sabe por quê? Não tem segunda fase, não tem prova oral, não tem prova discursiva. Então, o que vocês precisam entender? Vocês precisam estar em contato com o maior número de matérias, em maior número de assuntos em menos tempo, de modo que vocês sejam generalistas em tudo, de modo que vocês não errem besteira, por exemplo. Algum ou outro assunto você vai saber realmente a fundo, poder dar uma aula sobre aquilo? Vai. Contudo, não é o momento para aquilo. A banca ela não está nem aí. E aí eu estou pegando você como exemplo, Matheus, porque as tuas perguntas são muito boas, porque você trouxe dois pontos excelentes para ser conversado aqui, que é o seguinte: a banca ela não está interessada se o Matheus ele sabe muito de perfusão. Por quê? Porque pode não cair perfusão. O que provavelmente vai cair? Provavelmente, o que com certeza vai cair? Com certeza vai cair EPH. Então você precisa saber o máximo de coisas, não profundamente, mas você precisa saber o máximo de coisas razoavelmente de cada uma das matérias. Se você fosse, por exemplo, prestar um concurso para juiz, para promotor, aí você precisa saber todas as matérias profundamente. Agora, o Barreto, a gente conversa sobre isso e vocês sabem o nível de exigência e de profundidade da prova que vocês estão se preparando, ele não é exigido um nível aprofundado de conhecimento. É exigido de que vocês é, é exigido que vocês saibam razoavelmente, medianamente, muitos assuntos. Pedrão, no caso, tem. Ô, Pedrão, é isso mesmo, Pode Pedro, foi falar. mal. Nada, É, que isso, cara, fica à vontade. aí, tipo assim, todos esses cards extremamente específicos, eles estão todos dentro de uma pasta, né, de um baralho Entendi. maior chamado EPH, né? Então, se eu clicar para revisar sistema nervoso, vai ter todos os baralhos de sistema nervoso, mas se eu clicar em revisar EPH, vão ter todos os baralhos que eu criei de todos os assuntos, né? Então Eu tá até mandei perfeito. foto aí Tá perfeito, isso aí. no Então, chat. Matheus, aí você matou a pau. Se você quiser revisar especificamente, você consegue. Se você não quiser, você consegue fazer o bolo louco lá do EPH, é isso, né? Exatamente, Então, perfeitamente isso Matheus, mesmo. você matou, você está em outro nível, beleza? Pessoal, colhem no Matheus, tirem dúvida com ele. Matheus, eu posso te falar um negócio. Tem vaga para todos. Ajude seus colegas. Se eles tiverem dúvida em relação ao Anki, se eles tiverem dúvidas a como fazer o flashcard, se disponibilize a ajudá-los. Sabe por quê? Porque no nível que você está aí respondendo e de interação com o Anki, hoje você pode ajudar os seus colegas de forma que você vá ainda fazer uma caridade, porque não é todo mundo que consegue organizar o Anki dessa forma. Dessa forma aí que você está me explicando agora, tá perfeito. Isso aqui é um Anki exemplo, beleza? Vamos lá, ele criou um baralho CBMDF. Caso ele queira responder todos os CBMDF, ele consegue. Aí ele criou um de EPH. Se ele quiser responder tudo de EPH, ele consegue, mas ele consegue responder só citologia, só histologia, só sistema cardiovascular. Tá? Excelente. Então, se disponibilize a ajudar seus colegas aí, porque, vamos lá, vocês estão nessa juntos.
Não precisa virar aí, pessoal, um contra o outro. Tem vaga para todos aqueles que estudarem com seriedade. O que vai definir se você vai passar ou não? E o Barreto, ele me corrige se eu estiver errado. É a tua seriedade diante da prova. Beleza? Então, Matheus, dessa forma aí, tá excelente. Muito bom mesmo. Agora, eu indico que você, quando for responder, responda o baralho de EPH. Pô, eu tô aqui, eu quero. Eu errei, por exemplo, uma questão de sistema cardiovascular. Pô, então eu vou dar uma focada aqui e vou responder só sistema cardiovascular. Tá ótimo. Beleza? Se você fez todos esses flashcards aí, Matheus, e não copiou eles, você está muito bem. Continue assim, que você está aumentando exponencialmente a sua chance de aprovação. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Tamo junto, cara. Eu torço muito por vocês, pessoal. Muito, 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 muito. É, a sala documentada, ela é um projeto. Aqui, esses 2 minutinhos finais, eu quero falar eu quero falar algumas coisas que eu acho que é interessante vocês ficarem atentos. A sala documentada, ela é um projeto criado pelo Barreto que permite com que pessoas, tá, que muitas vezes não têm dinheiro para serem aprovadas, para investir num cursinho. Pessoas realmente, tá, pessoal, que não tem dinheiro. Não é porque, eu tô achando caro. Mas acha caro o cursinho, mas tá saindo final de semana, gastando 100, R$ 150 em festa, em ingresso para festa. Não, não é esse tipo de gente que eu tô falando. Eu tô falando daquela pessoa que, se ela tirar o dinheiro do cursinho, ela vai impactar na comida na mesa dela. A sala documentada, ela permite que essa pessoa ela seja aprovada. Então, alguns dias atrás, eu mandei um recadinho lá na sala documentada, chamando de filha da puta, me desculpa a expressão, quem tá lá dentro, para ficar depois mandando denúncia anônima para o Barreto no Bombeiro, dizendo que se sente ofendido por isso e por aquilo. E pode vir para cima, tá? Pode vir para cima. Meu nome é Pedro Antônio, eu estou aqui, minhas redes sociais são todas abertas. Você que está lá só para atrapalhar o projeto da sala documentada, você é um cachorro, você é pior que um cachorro, tá? Você é um verme. Então, vem para cima, eu não tenho medo de você, eu não tenho chefe, eu não tenho cargo público para perder, eu sou advogado, eu sei do que eu estou falando, eu sei dos meus direitos, e se você me processar, eu ainda nem advogado vou pagar, eu que mesmo vou atuar. Então, eu não tenho medo de você, tá? Então, se eu não tenho teto de vidro, você é um verme, sai fora daí, se você tá lá só para atrapalhar, beleza? Eu mandei aquele recado lá, pessoal. Por quê? Porque a perseguição, todos aqueles que estão tentando fazer o bem, muitas vezes vão ser perseguidos. O Barreto está tentando fazer o bem, está tentando ajudar. O tanto de aulas que ele já deu de graça para vocês, acordando 5 da manhã, 4 da manhã, ficando até 2 da manhã com vocês em aula, documentando tudo isso, colocando num drive de graça, era para todo mundo juntar. Era para todo mundo juntar e, no dia da aprovação, dar um presente para o Barreto. Mas eu sei que ele faz isso por quê? Porque queima no coração dele a necessidade de ajudar as pessoas. Porque eu conheço o coração dele, é um coração de ouro, é uma pessoa de ouro que tá lá só para ajudar vocês e a mim, que já me ajudou muitas vezes. Então, valorizem o professor Barreto. A missão 193, ela é um projeto separado e ele, se ele quiser, ele pode sim colocar lá dentro, tá? Dicas e chamando vocês para as aulas e tal. Sabe por quê? Porque foi ele que construiu a sala documentada e ele faz o que ele quiser com ela. Ainda existe um pouquinho de liberdade nesse país ainda. E não vai ser invejoso e filha da puta de que tá aí com medo da concorrência que vai fazer ele parar, não. Beleza? Então, pensem nisso, pessoal. Quando vocês forem escolher,
quando vocês forem procurar um professor, quando vocês forem escolher um cursinho, pensem nisso, tá? Quem é movido pela inveja não chega em lugar nenhum. Beleza? Era só isso que eu queria dizer, chamar de verme quem tá lá só para atrapalhar. E outra coisa, a Ana, acredito que foi a Ana, perguntou se tem vagas na mentoria. Pessoal, eu estou com 2 vagas na mentoria. Se você tem interesse em um estudo personalizado, um estudo focado da minha ajuda voltada para você no concurso aí do CBMDF, me manda uma mensagem no privado que a gente conversa. Beleza? É mais uma oportunidade aí, se vocês querem colocar no trilho o estudo de vocês. Se vocês estão perdidos, se vocês estão aí de algum modo sem saber para onde ir, é uma oportunidade, beleza? Caso não queiram, não tem problema nenhum. Eu nunca divulgo em outros lugares a minha mentoria, porque ela sempre está, graças a Deus, ela sempre tem pessoas me buscando no privado e perguntando. Então não precisa disso. Mas no caso, eu tenho 2 vagas. Se vocês quiserem, falem comigo. Beleza? Eu espero ter ajudado todos vocês. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A sala documentada tem um carinho especial para mim. Então, fiquem com Deus, bom dia, bons estudos e até o nosso próximo encontro, que eu sempre estou por aqui, não sei se estão percebendo, mas eu sempre estou por aqui, beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, vou colocar o link lá e vou responder perguntas só de quem veio pela sala documentada. Eu odeio responder caixinha, mas eu sei que algumas pessoas ainda vão ter algumas outras dúvidas. Mandem lá dúvidas sobre como estudar, sobre revisão, sobre coisas do universo do estudo. Última informação, pessoal, para a gente já encerrar. Leiam literatura, pelo amor de Deus. Por que que eu digo isso, pessoal? Leiam literatura, porque vocês vão precisar interpretar questões. E a literatura é a melhor forma para você estudar interpretação de texto. Se você interpreta, pessoal, um Ibsen, se você interpreta, tá, um Faulkner, se você interpreta um Machado, se você interpreta um Graciliano Ramos, é óbvio que você conseguirá interpretar muito melhor uma questão de concurso público. Beleza? Nunca se esqueçam disso, não é tempo perdido. Confiem no Pedro que vocês vão se dar bem. Leiam literatura. Ah, Pedro, eu não tenho tempo. Mentira, você tem. Olha quanto tempo de uso você tem lá na rede social, que você sabe que você tem tempo, você só é preguiçoso e você só não quer fazer. E você não vai passar se você continuar preguiçoso desse jeito. Beleza? Um beijo, um abraço em todos e até o nosso próximo encontro. Pessoal, fique com Deus.